Olá, começa agora mais uma edição do Jornal da Câmara. Nesta semana, os parlamentares da capital começaram a votar o projeto de lei que regulamenta o serviço de transporte individual por meio de aplicativos para celular. A apreciação da proposta deve ter prosseguimento na próxima sessão, marcada para segunda-feira. No programa de hoje, vamos mostrar como foram os debates no plenário e também a preparação do Legislativo Municipal para receber favoráveis e contrários ao projeto. A sessão desta quinta-feira registrou momentos de tensão nas galerias do plenário Otávio Rocha. A rotina da Câmara de Vereadores foi alterada a partir da manhã desta quinta-feira. Os acessos ao prédio foram reduzidos e, em todas as portas, servidores da Guarda Municipal dividiam a tarefa de vigilância com funcionários de uma empresa de segurança. Na portaria principal, os visitantes precisaram passar por revista. Todo este cuidado para evitar que as pessoas entrassem com bandeiras, faixas com mastros e objetos sonoros, como cornetas, apitos e buzinas. Devido aos ânimos acirrados, que a gente sabe que poderão estar, nós demos uma reforçada nos guardas municipais e também contratamos segurança particular, justamente para poder operacionalmente dar assim uma segurança maior para casa e ostensivamente principalmente, uma vez que as pessoas vendo esse aparato ostensivo, tratam de fazer a coisa da maior civilidade possível. Depois de ingressar no Palácio Aloísio Filho, os visitantes eram divididos entre taxistas e motoristas de transporte por meio de aplicativos. Foram distribuídas 200 inscrições para acompanhar a sessão das galerias, 100 para cada grupo. Ao se cadastrarem, os participantes receberam um adesivo para identificar a qual lado pertenciam. Fizemos o credenciamento de todos os que estavam interessados em participar da sessão. Nós tiramos cópias dos documentos de identidade deles e fornecemos então um número de senha. E agora, a partir das 13 horas, eles tiveram acesso aqui ao plenário, receberam uma senha para colar na roupa. A segurança foi reforçada também dentro do plenário. O clima nas galerias foi tenso no início da sessão e logo começaram os primeiros problemas. Um grupo de aproximadamente 10 pessoas contrárias ao projeto entrou no plenário infiltrado entre os favoráveis. A irregularidade foi percebida em meio às manifestações dos vereadores e o que se viu nas galerias foi muita discussão e empurra-empurra. Mais tarde, outra confusão, desta vez entre os próprios taxistas. 3 entidades representam a categoria e nem todas concordam com a regulamentação proposta pela Prefeitura. O clima continuou tenso durante a etapa de discussão da sessão plenária. A cada fala dos vereadores na tribuna, os grupos respondiam com gritos das galerias. O projeto de lei que regulamenta os aplicativos para o transporte individual de passageiros recebeu 57 emendas. A primeira delas foi aprovada na sessão plenária desta quinta-feira. As atividades no plenário, no primeiro dia de votação do projeto, foram até quase às 8 horas da noite. Quando a sessão começou, a proposta tinha 47 emendas, mas outras 10 foram anexadas ao longo da tarde. 2 acabaram retiradas, assim o texto passa a ter 55 emendas. Todas foram destacadas, ou seja, terão que ser apreciadas uma a uma, sem a possibilidade de votação em bloco. A de número 1 foi aprovada nesta quinta-feira com 16 votos favoráveis e 8 contrários. De autoria dos vereadores Bernardino Vendrúsculo, do PROS, Idenir Sequim, do PMDB e Dr. Tiago Duarte, do DEM, a emenda permite a instalação de equipamentos de áudio e vídeo para gravações das viagens nos veículos utilizados pelos aplicativos como o Uber. O projeto é polêmico e ainda deve gerar muito debate para ajustar o texto às demandas das categorias interessadas. Entre os pontos em discussão no projeto estão o cadastramento de condutores e veículos, a identificação dos automóveis e também a cobrança mensal de uma taxa no valor aproximado de R$ 180 por carro inscrito para a prestação do serviço. A Prefeitura admite que algumas questões podem ser revistas. No entanto, o Executivo afirma que de determinados itens não irá abrir mão. Por exemplo, como a placa sendo de Porto Alegre. Por quê? Por que isso? Porque existe um imposto chamado IPVA,
Esse imposto ele serve para a municipalidade melhorar sua infraestrutura, mas por que nós vamos aceitar um veículo que esteja registrado em Belo Horizonte, que ele contribua com a cidade de Belo Horizonte, mas ele está fazendo uso viário de Porto Alegre? A questão, por exemplo, da carteira do condutor, tem que constar ali que ele exerce atividade remunerada. Não é só porque isso, né? Mas dentro disso, dentro do Código de Trânsito, né, exige que ele tenha cursos específicos de formação. O projeto dividiu opiniões aqui nas galerias do plenário Otávio Rocha. E para entender o que cada uma das categorias gostaria, nós conversamos com os representantes de entidades de classe. Primeiro, falamos com a Associação de Motoristas Particulares Autônomos e por Aplicativos do Rio Grande do Sul. A entidade acredita que com a aprovação do projeto que regulamenta o serviço de transporte por aplicativos, é possível que os profissionais trabalhem com mais segurança. Vai conseguir trabalhar tranquilamente, sem ter problema com caçada de IPTC, brigas com o taxista, entendeu? Eu não tenho nada contra, ao contrário, eu tenho parente também que trabalha com táxi, também tem táxi. Então, quer dizer, serviço tem para todos, tá? Só que o táxi, o que aconteceu? Ele tem há muitos anos e ninguém pensou em mexer na categoria. E hoje chegou uma empresa para fazer isso e aí eles estão perdendo o mercado, mas estão perdendo o mercado por própria consequência deles, entendeu? Então, o que acontece? A Uber hoje veio para tanto nos ajudar financeiramente e ter um outro transporte de qualidade. O projeto vai exigir algumas regras que vocês vão ter que cumprir, alguns pagamentos de taxas. Como que vocês enxergam esse tipo de mudança para a categoria, além da segurança, etc., esse tipo de mudança para os custos que vão acabar aumentando? A princípio, a Uber ela diminuiu nossos ganhos, né, por causa das promoções que eles fizeram para os passageiros. Tá? Então, quer dizer, impostos, a gente já começa a ter um desconto do imposto sobre o serviço, de qualquer natureza. Já estamos tendo. No primeiro contrato da Uber dizia que nós éramos parceiros. Hoje, o terceiro contrato da Uber diz que somos prestadores de serviço. Já para quê? Para empurrar o imposto para nós. Então, nós não queremos isso. Entendeu? Não aceitamos isso. Não aceitamos também a identificação dos carros. Tá? Não queremos a identificação, ou se a identificação vir e não ter problema com os carros nossos e o passageiro, aí tudo bem. Caso ao contrário, se vê que a gente realmente vai ser perseguido, então não vamos querer. Mas vocês são favoráveis à aprovação do projeto como ele está atualmente? Sim, nós somos favoráveis à aprovação do projeto do quê? De se fazer a vistoria de 6 meses dos carros, é ótimo. Fazer o curso que eles querem exigir para os motoristas, é ótimo, é uma qualificação, não deixamos de... é uma competição, vamos botar assim, que as pessoas dizem, vou competir com o táxi, não. Temos que ser iguais, tá? Não podemos ser nem mais nem menos. Então a gente quer o quê? É um serviço diferenciado, realmente, que tu não vai apontar e o Uber vai parar para ti. Tem o serviço do táxi, o Uber é só por aplicativo, então a pessoa tem, hoje o cliente tem uma, como é que eu posso dizer, a escolha livre, ou vai de táxi ou vai de Uber. Então a gente não quer problemas, nós só queremos trabalhar com segurança. Poder chegar num aeroporto, descer as malas do cliente e colocar as malas de cliente novo. Rodoviária a mesma coisa, queremos trabalhar dentro da legalidade. O Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre também se manifestou favorável à aprovação do projeto de lei apresentado pela Prefeitura que regulariza o transporte por meio de aplicativos. Porém, o presidente do Sintaxi reiterou a necessidade de que sejam aprovadas algumas emendas junto ao projeto para que a atividade regularizada não prejudique os taxistas. A posição do Sintaxi não mudou desde novembro, quando esse aplicativo começou a trabalhar clandestinamente em Porto Alegre. Em conversa com o próprio prefeito, nós chegamos à conclusão que é necessário tão somente legalizar o aplicativo com regras, para que a concorrência seja leal e para nós possamos continuar sobrevivendo, prestando um serviço de qualidade e que a população que quer esse tipo diferente de serviço também tenha a seu dispor, mas mediante regras. Nós somos favoráveis à livre iniciativa, porém com igualdade para todos.
Hoje, esse projeto tem algumas emendas que nós apresentamos, que foram patrocinadas pelo Cláudio Janta, que nós achamos que, se forem aprovadas, vai facilitar a vida não só nossa, mas também dos trabalhadores do aplicativo e, por consequência, para toda a sociedade. Somos favoráveis, sim, porque a situação hoje é a pior possível. Então, com a aprovação do projeto, nós podemos cobrar da Prefeitura a fiscalização, que hoje não existe, e se isso não acontecer, bom, aí o sindicato ingressará na Justiça para cobrar o prejuízo que a categoria vem sofrendo. Resumindo, somos favoráveis, mas é necessário que haja uma fiscalização posterior à regulamentação. Vocês são favoráveis caso algumas das emendas que ajudam a criar regras. Quais são as regras que vocês acham que são essenciais para que esse serviço possa funcionar de forma natural junto com os taxistas? Nós temos algumas regras que são imprescindíveis. A emenda 14 e a emenda 19, ela destina que para trabalhar em Porto Alegre tem que ser placa vermelha de Porto Alegre e é preciso um limitador no número de veículos. Esse limitador ele deve ser proporcional à frota de táxi. Nós sugerimos 1/6 da frota, mas isso pode ser alterado, para que a gente tenha um equilíbrio no futuro, para que tenha serviço tanto para os taxistas, também para aqueles que prestam serviço no aplicativo. Porque se não houver limite de frota, ninguém vai ganhar nada. Então, nem mesmo o passageiro que hoje se acha beneficiado por um preço abaixo do custo, vai continuar tendo esse benefício. Então, é melhor haver esse equilíbrio, esse bom senso e uma limitação que atenda a demanda de forma adequada com preço justo. Vocês acreditam que no momento que se tornar regular vai apaziguar, vai existir uma paz entre os dois? Na visão do sindicato sempre houve paz, nós sempre pregamos que a nossa atitude tem que ser civilizada, educada e nós buscamos o fórum adequado para dirimir dúvida. Primeiro, a justiça, estamos ainda aguardando uma decisão que ainda não foi tomada em definitivo, e segundo, o legislativo. Na opinião do Sintaxe, nunca haverá nenhum tipo de discórdia, muito menos agressão, que a nossa postura sempre foi buscar pelo diálogo e no fórum adequado a solução dos problemas. Aquelas posturas de agressividade, hostilidade, trancamento de rua, nunca foram patrocinadas pelo Sintaxe. Mas apesar de estarem juntos no mesmo lado das galerias, nem todos os taxistas são favoráveis à regulamentação do projeto. O presidente da Associação dos Permissionários Autônomos de Táxi de Porto Alegre, por exemplo, se manifestou contrário à proposta. Esse projeto é tão ruim que ele deveria ter sido retirado pelo prefeito municipal de Porto Alegre, Dr. José Fortunati. Porque nós entendemos que a nossa categoria de permissionários de táxi, que atende a cidade de Porto Alegre desde o início da nossa cidade, não necessita desse aplicativo, porque nós já temos aplicativo EasyTaxi, Táxi 99, entendeu? A Rádio Táxi Cidade também está com aplicativo, nós não precisamos disso. Nós estamos contemplando as necessidades que Porto Alegre tem. Certo, vocês são contra, vocês alegam ser uma concorrência desleal, mas é uma empresa, o problema é a empresa ser concorrente do táxi ou a empresa estar irregular e assim concorrendo com o táxi? Ela ser concorrente e estar irregular, porque a sociedade civil, ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós temos direitos e obrigações idênticas e eles só têm os direitos e nós temos as obrigações. Então isso aí já começou tudo errado. Entendeu? Tem que se refazer essa discussão porque a coisa é tão ruim que não se chega a um consenso normal. A primeira sessão para votar o projeto que regulamenta os aplicativos como Uber também foi marcada por muita discussão no plenário. Com um elevado número de emendas, o debate inicial girou em torno da possibilidade de adiar a apreciação da proposta. O primeiro debate na abertura dos trabalhos ocorreu por conta de um requerimento para adiar a discussão do projeto por uma sessão. Autor do pedido, o vereador Cláudio Janta, alegou que a Câmara não precisava ter pressa para analisar a matéria. Segundo ele, pela complexidade da proposta e o elevado número de emendas, seria necessário uma avaliação mais criteriosa. Nós estamos debruçados mais de um ano em cima do projeto e de algumas emendas. Eu, como pedi vistas, eu analisei as emendas e depois das vistas e da análise do projeto entrou mais algumas emendas que nós não tivemos tempo de analisar essas emendas. E hoje entrou mais algumas emendas. O aplicativo está funcionando como a liminar, então não existe a necessidade de uma urgência. O vereador Reginaldo Pujol, líder do governo, também defendeu inicialmente um prazo maior para analisar as mais de 50 emendas protocoladas. Me parece que a matéria não pode ser disputada e decidida na véspera de um pleito eleitoral, com todo o passionalismo
que esse período permite, com a plateia repleta de pessoas com posição diversificada e com emendas surgindo a toda hora. Algumas extremamente polêmicas. A simples leitura de uma das emendas praticamente derruba o projeto que está em andamento. Mas a maioria dos parlamentares optou pela derrubada do requerimento. Foram 21 votos contra 4. Essa é uma discussão que todo Porto Alegre quer resolver logo. E nós também queremos resolver. Nós queremos aqui regulamentação para que os trabalhadores possam exercer o seu direito do trabalho, né? E depois sim, nós temos que sentar, rever algumas normas para que melhore a vida dos taxistas, para que nós possamos deixar tudo no mesmo nível. Com a abertura da discussão sobre o projeto, os parlamentares se alternaram na tribuna. A pergunta que eu fiz e faço, e gostaria de ter que a Prefeitura e a EPTC apresentasse um estudo para a cidade e para o Legislativo, se o sistema existente hoje, que é o de táxi, que está legalizado, regulamentado, qual é o efeito liberando as plataformas? Vai quebrar o atual sistema? Quanto por cento vai diminuir? Como é que isto vai acontecer na cidade de Porto Alegre? A função do Estado é uma função reguladora. Ele tem que evitar que se pratique fenômenos como dumping, por exemplo, que a empresa vem, pratica preço abaixo do preço de mercado, elimina a concorrência local e aí estabelece o seu monopólio. Isso é um fenômeno que acontece e nós temos que evitar. No mais, eu sou favorável a todos os aplicativos e todas as formas novas que trouxerem mais competição ao mercado e que, portanto, em última análise, vão redundar em melhores serviços para o cidadão, para o usuário e para o consumidor. Existem os taxistas, existem os motoristas dos aplicativos, né? Nós precisamos chegar a uma legislação que atenda os desejos, as necessidades desses trabalhadores, né, e que não prejudique nenhuma das partes. Precisamos que o projeto fique adequado, servindo a serviço da população de Porto Alegre, né, mas nós não podemos aprovar de qualquer forma, porque temos muita responsabilidade nesse processo. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Nós nos encontramos na próxima edição. Até lá!